Olá para você que acompanha a Módulo FM, sejam muito bem-vindos, você que é ouvinte, você que é internauta. A gente tem o prazer de começar mais um programa Saúde Mental e Psicologia e hoje com um convidado muito especial. Mas a gente começa com a nossa titular do programa, que é a Vanessa Alvarenga, nossa doutora em Psicologia, para dar as boas-vindas. E muito obrigada por estar conosco em mais um programa, Vanessa. Eu que agradeço pela oportunidade. Como eu falo, é sempre um imenso prazer estar aqui. E hoje, mais feliz ainda que o João Paulo está conosco. João Paulo foi meu aluno, um profissional que eu tenho muito orgulho. Então, hoje vamos falar de um tema muito especial. E ainda é aniversário do João Paulo. João Paulo, você nasceu em junho, seja muito bem-vindo. João Paulo, ele é psicólogo. E o nosso tema aqui, só já antecipando aqui, o nosso tema hoje eu vou colar, porque senão eu não vou dar conta de decorar, psicoterapia. O cuidado pautado em qualidade e evidências. João Paulo Pedreira, hein? Seja muito bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Leide. Obrigado, Vanessa. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando para vocês justamente sobre um tema tão importante que é a evidência e a qualidade da saúde mental prestada a todos aqueles que buscam, né? Para se cuidar e estar cada vez mais olhando para si, para a sua trajetória, com uma forma carinhosa e com cuidado específico que a gente tem enxergado que as pessoas têm tido uma certa dificuldade em encontrar profissionais qualificados que realmente possam olhar para as suas vidas de uma maneira adequada. Sim. E com formação e evidência, né, Vanessa? Sim. Vanessa, eu queria que você falasse sobre o tema, introduzisse o tema e justificasse também, né? Porque o convite ao João Paulo. Agora, eu tenho que comentar algo aqui que é da minha observação. O orgulho que a Vanessa olha para você, João Paulo. Você é pupilo, foi aluno da Vanessa, sim, né? Sim, e assim, e o respeito que você olha para ela também. Isso é muito legal de ver. Parabéns aos dois, viu? Obrigado, Leide. Obrigado mesmo. Foi uma trajetória muito importante durante a faculdade, né, Vanessa? Sim. As oportunidades, toda a formação. Muito importante mesmo. Eu falo, a docência foi muito especial na minha vida. Eu colho frutos muito bons desse período que eu fiquei 11 anos na docência. Então, quando eu tenho oportunidade, que eu faço convite, né? E esses ex-alunos, que hoje são excelentes profissionais, aceitam vir, para mim é um orgulho imenso. E é muito gostoso estar falando hoje de um tema tão importante que é essa psicologia pautada, então, em evidências. Por que a gente escolheu esse tema? Porque muitas vezes, Leide, ainda tem uma dúvida das pessoas entre o que é psicólogo, o que é psicoterapeuta, o que é o psiquiatra, que são temas, por mais que sejam recorrentes. Eu sempre lembro que a psicologia, ela ainda está engatinhando, vamos assim dizer. Né? Porque alguns dados importantes. A psicologia foi regulamentada enquanto profissão no Brasil somente em 1962. Então, a gente está falando de ontem. Né? 2024. Historicamente falando. Historicamente, né? É ontem. Então, e aí, o que é? Então, a primeira coisa aqui que eu vou pontuar de extrema relevância. Nós, psicólogos, temos uma formação de 5 anos numa faculdade onde a gente tem muita parte prática, muita leitura, né? O psicólogo lê muito, e porque a psicologia é uma área extremamente ampla, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Então, e a psicologia, pessoal, quem está nos ouvindo, entenda, ela é uma ciência. Ou seja, quando alguém procura o João Paulo na clínica, a gente não tá da cabeça do João Paulo que ele vai entender, é da cabeça da Vanessa que ela vai atender. Não, a gente é instrumentalizado para isso. Porque além de uma formação de 5 anos dentro de uma faculdade, totalmente baseada em ciência e tudo mais, o que é ciência, né? Primeira outra coisa também para quem está nos ouvindo. Como eu disse, ciência é algo que é pautado. Então, para eu chegar à conclusão, vamos assim dizer, que um paciente está passando, por exemplo, por um processo depressivo, a gente tem instrumentos para isso, a gente tem qualificação para isso, entende? A gente tem meios, né, científicos que nos leva a identificar que aquele paciente está vivendo, por exemplo, um processo depressivo. E isso, quem é capaz de fazer é uma pessoa que tem formação profissional. E não pessoas aí, né, por exemplo, que se intitula o psicoterapeuta. Então, o psicoterapeuta é aquela pessoa que não necessariamente fez psicologia. Você, Leide, como jornalista, você pode fazer um curso, às vezes de 1 ano ou um final de semana, e se intitular psicoterapeuta. Senhor. Sim. Sério? Infelizmente. Sim. E esse povo tem conselho? Não, né? Não tem um conselho.
E assim, tem até um projeto de lei tramitando que é para ser regulamentada a prática de psicoterapia somente para psicólogos. Só que hoje ainda é um processo que qualquer pessoa pode se titular. E isso é uma preocupação muito grande. Né, gente? Sim, muito perigoso. Porque é algo que a gente leva sempre muito a sério e questiona, né? A gente estava conversando mais cedo sobre isso. A pessoa está precisando de cuidar dos dentes, ela não vai em qualquer pessoa para cuidar ali dos dentes dela. Ela não vai no ferreiro, né? Ela vai no dentista, Ela precisa fazer uma cirurgia cardíaca, ela não vai em qualquer cardiologista, ela vai no médico especialista naquele procedimento específico para cuidar do coração dela. Então, por que a saúde mental é um processo diferente, né? Por que a saúde mental as pessoas banalizam e acabam entregando algo tão importante a qualquer pessoa e vamos lá, vamos ver o que vai dar. E isso tem acarretado muito prejuízo, porque a gente acaba encontrando na clínica depois as pessoas procurando que já passaram por processos anteriores traumáticos. E assim, é muito cruel e triste. A gente, enquanto profissional, quando enxerga essas pessoas chegando até nós, eu particularmente eu fico assim muito chateado e decepcionado, porque é a vida delas, né, Leide? É a vida delas e saúde mental. Se ela não tiver equilíbrio, não tiver bem, não tiver bem tratada, é um prejuízo muito grande para a vida toda. Uma das questões do jornalismo é a gente buscar os porquês. A gente nem sempre consegue, mas é a nossa tentativa. E eu queria colocar para vocês, a gente vive uma instantaneidade nas relações, na busca por resultados. E aí seria isso, na avaliação de vocês, a pessoa que chega no psicólogo tem todo um processo, todo um caminho a ser percorrido. Sim. Aí você vai no psicoterapeuta, no coach da esquina, e ele fala, vamos resolver isso aí, sei lá, em um ano, ou um mês, 2 meses e tal. Então, essa busca rápida por resultados, porque, gente, eu olho para trás, para ter a cabeça que eu tenho hoje, foram necessárias décadas. Sim. E ainda nem cheguei onde eu quero estar. Sim. Aí eu fico pensando no processo terapêutico, você achar que você resolve aquilo ali, sei lá, rapidamente. Tem coisas que são rápidas, mas não é a regra, né, gente? E a gente precisa lembrar que a gente está falando do ser humano. Não existe uma fórmula exata para todos. O que eu sinto é diferente de você, diferente da Vanessa, e assim por diante. Então, se a gente entregar algo padrão para todas as pessoas que nos procuram, assim como outros profissionais que se titulam profissionais, olha, em tantas sessões você vai estar bom. Em tantas sessões eu vou te curar, né? Que é uma preocupação muito grande. Só que o que a gente enxerga nisso é o quê? O desespero das pessoas. Sabe? É algo muito importante, o processo. Poucas pessoas querem passar pelo processo, porque é uma construção o processo terapêutico. A pessoa doa de si, ela participa da terapia semanalmente, ela se olha, ela se abre. Isso é uma constância. E você não concorda que isso é uma construção? E é doloroso. Sim, claro, é doloroso. É um ato de coragem. Eu sempre falo com os meus pacientes, primeiro eu quero te parabenizar por ter chegado até aqui, né? Porque para olhar o que você quer olhar, exige coragem. Então, vamos em frente. Então, assim, exige coragem, exige estudo da parte profissional e técnica, e não é qualquer pessoa que está habilitada e qualificada, por mais que passem 5 anos na faculdade ainda, não é só isso que vai dar habilitação pro profissional exercer a profissão dele. Porque ali vai depois formações, especializações, vários outros aperfeiçoamentos que nós, enquanto profissionais, fazemos para entregar um trabalho de qualidade. Então, é triste ver um final de semana onde a pessoa participa de um curso, uma formação específica, e se titula enquanto psicoterapeuta e sai aplicando técnicas que acabam sendo prejudiciais para a vida das pessoas. Vocês me lembraram de um caso bem notório agora, aquela moça que fez um curso online, parece de 40 dias, para aplicar o peeling de fenol. E eu conversando recentemente com uma médica, pós-graduada, com 3 residências, ela falando, Leide, eu não tenho coragem de fazer o peeling de fenol. E a pessoa com 40 dias num curso online, e ela nem tem formação de médica, ela teve coragem. E aí uma frase que eu quero colocar para vocês, que essa médica falou para mim, eu achei tão interessante que na questão estética, eu acho que vale para psicologia também, quanto maior a ignorância, maior a coragem. Perfeito. Perfeito o que você está dizendo. Aí são pessoas também que conseguem falar, eu curo depressão, eu curo ansiedade, em tantos dias você vai estar bem. E você também pode saber que essas pessoas vão cobrar um valor bem menor, geralmente. É fato, porque o peeling de fenol parece que ele é 16, 18, 20 mil, 30 mil, a mulher cobrou 4 mil reais. Aí o que acontece, igual a gente está conversando aqui, eu acho que é o desespero. Então a pessoa muitas vezes, eu tô precisando muito, mas eu liguei pra fulano, é muito caro, o outro também, não atende Unimed, não sei o que, então eu vou nesse aqui. Que é bem mais em conta. Gente, desconfiem desse negócio bem mais em conta, alguma coisa tem. Tá? Então, assim, é importante a gente... e aí, para quem tá nos ouvindo, uma perguntinha fundamental quando você fala assim, então tô precisando, né, de procurar um psicólogo.
pergunte a formação da pessoa. Pergunte, né? A pessoa, quando ela quer. A diferença, né? Quando a pessoa está interessada um atendimento de qualidade, a primeira coisa que ela nos pergunta é qual área que você atende, qual a sua formação, como você trabalha. Isso é extremamente importante. E o profissional que escorregar de te responder isso, já é algo que você, eu acho que deveria pegar e já anotar, tipo, não é uma pessoa confiável, porque um bom profissional, ele vai conseguir te falar as formações que ele tem, qual linha que ele trabalha, porque a psicologia, além, né, da gente ter a área clínica, a gente tem várias áreas que o psicólogo atua, esportiva, hospitalar, escolar, organizacional, são várias mesmo, e dentre elas, todos nós nos especializamos em determinadas formações. Então, por quê? Porque é uma questão de identificação. Por exemplo, eu e o João Paulo, a gente se identifica com a terapia cognitivo-comportamental. A gente já não se identifica com a psicanálise. 2 grandes linhas aí, vamos assim dizer, da psicologia. A gente tem várias outras, né? Mas a gente não garanto que nós dois não ficamos só também na formação em TCC. A gente procura outras também, porque à medida que a gente vai atuando na prática, a gente vai sentindo a necessidade e vai ampliando. Por exemplo, eu não atendo criança. Acredito que o João Paulo também não. Então, a gente vai fazer curso na área de criança, né? Isso. Eu não atuo, mas na área de adulto, na área das nossas demandas, igual atendo casal. Então, também faço muitos cursos na área de casal. E também é sobre isso, profissional na área da saúde, que não se atualiza, é muito complicado. Sim, e uma questão importante que a Vanessa até trouxe aqui. Ela disse sobre nós dois atuarmos na terapia cognitivo-comportamental, é algo importantíssimo que a gente acaba chamando a atenção, né? Assim como dentro do cuidado com a saúde como um todo, a gente procura as especialidades médicas, na psicologia, em especial dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente vai perceber assim, um amplo campo de atuação para diversos transtornos, porque cada abordagem teórica vai ter uma especificidade para tratar determinado transtorno com mais evidência, né? Hoje a gente tem a terapia comportamental dialética, por exemplo, que é uma abordagem com excelentes resultados para tratar transtorno da personalidade borderline, transtorno afetivo bipolar. Amanhã, se aparece aí outra abordagem com maior evidência, vamos falar terapia dos esquemas, que é para maior evidência para tratamento desse transtorno, nós precisamos atualizar, porque passou. A DBT passou, que é a terapia comportamental dialética passou, e ela não tem mais evidência para isso, nós precisamos nos atualizar em outra abordagem que faz sentido com evidência para tratar determinado transtorno. Então, é amplo, não é só o curso em si, aquela base e começar o atendimento. Então, é sempre se atualizando para que a gente possa oferecer qualidade e, além de tudo, evidência para aquele tratamento que a gente vai fazer com os nossos pacientes. A gente trabalha... Você quer complementar, Vanessa, o que ele falou? O João Paulo trouxe essa questão da gente estar sempre se atualizando, é bem isso mesmo. E eu acho que uma coisa que a gente não falou e que eu acho importante é que às vezes as dúvidas das pessoas também em relação... mas como que eles, como psicólogo, vai saber que eu tô passando, então, por uma depressão? Porque aí um bom psicólogo também, uma coisa que ele vai sempre pedir pro paciente, exames. Sim. Exames de sangue, ele investigou tireoide, vitaminas, como que tá tudo isso? Orgânica, né? A parte orgânica, ela é fundamental, porque muitas vezes a pessoa está extremamente desanimada, está apresentando alguns sintomas depressivos, não porque ela está passando por uma depressão, porque ela está com uma baixa, anemia, né? Uma anemia, justamente, o ferro baixo e assim por diante, e isso vai influenciar no comportamento dessa pessoa. Então, a gente precisa estar atento a essas questões. E a gente também tem o teste, só nós que aplicamos. Então, testes psicológicos, a única coisa que é bem respaldada pelo nosso conselho, como você estava falando, né? Então, o Conselho Federal, Regional de Psicologia, o teste, ele é só aplicado por psicólogo. Também é outra coisa que quem está nos ouvindo tem que ficar atento, né? Quem está me aplicando esse teste? O fulano ali trabalha com um teste vocacional, por exemplo. É psicólogo? Essa pessoa tem informação? Porque se ela não tiver, ela já está cometendo um crime. Ele não pode aplicar. Então, são detalhes que as pessoas... A gente precisa falar, eu acho que cada vez mais para ir deixando, né, as pessoas mais atentas e sabedoras, né, do que acontece mesmo na área da psicologia. Que como o João Paulo começou a fala dele hoje, a gente não deve deixar os cuidados de saúde mental na mão de qualquer pessoa. E eu vou pedir um breve intervalo para vocês aqui, o assunto está muito bom, mas eu queria que vocês assim relatassem casos de pessoas que foram por esse caminho, provavelmente vocês têm alguns casos clínicos, pessoas que foram por esses caminhos e que retomaram o caminho correto. É só para a gente criar o contraponto. E também quero que vocês falem depois sobre a questão da pessoa não ter nenhum tipo de recurso.
Ela não tem recurso financeiro, porque é a realidade de muitas pessoas. Sim. O que elas podem fazer também, assim, conselhos de vocês, dicas, observações, para que a pessoa possa ter uma saúde mental desejada. A gente volta em um minuto. Saúde mental e psicologia com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM. Olá para você que está ligado na Módulo FM, você que está nos vendo, nos ouvindo. A gente está com saúde mental e psicologia no ar, conversando com a doutora Vanessa Cristina Alvarenga e hoje como convidado João Paulo. Os dois são psicólogos. Para você que ligou agora aqui na Módulo FM, eu queria que vocês dois falassem, e aí vocês fiquem à vontade para quem vai começar, sobre essa questão de pessoas que já procuraram terapias alternativas que não a psicologia e terapias voltadas para a psicologia, né? Que, enfim, não foi um tratamento correto e que procuraram vocês. Vocês têm algum caso assim a relatar? Pra gente tirar as pessoas que estão nos ouvindo de um risco disso acontecer também, né? Só uma coisa que eu acho importante que você falou, acabou de falar agora também, para pontuar, pode ser também que a pessoa não queira ir no psicólogo. Então, que ela queira algo alternativo mesmo, né? Mas a questão é, ela tem ciência disso? É sobre isso. Então, eu tô indo na Leide, que é jornalista, fez uma formação de final de semana e vai trabalhar, então, uma imersão, né? Sobre autoestima. Mas eu vou, tranquilo, mas eu sei, tô correndo risco, ou também não acho que não tem risco nenhum, e vou na Leide, mas eu tenho ciência que a Leide não é psicóloga. Eu tenho discernimento pra saber. Isso. Aí, pegando esse gancho, já participei de imersão, participei não, que eu não consegui ficar nem meio período, tá? Mas que eram Você coisas, foi de curiosa? Assim, eu tive a oportunidade, vamos curiosa. assim dizer, né? E aí, é assustador, né? É assustador porque, igual eu falo, psicologia é ciência, a psicologia é pautada em algo calmo. Como a gente não vai no psicólogo e vai resolver questões de um dia para o outro. Pode ser, né? Porque às vezes a pessoa até pode ir uma sessão e falar assim, já tá ótimo. Às vezes porque ela quer ficar no raso, né? No raso pra ela foi, resolveu determinada questão, não quer voltar mais, ok, tá tudo certo. Mas um processo terapêutico, ele é longo, como o João Paulo falou antes, ele é longo, ele é doloroso. Mas não é porque ele é longo, doloroso. Outra questão que eu vejo também muito que acontece, às vezes tem sessão muito, muito leves. Sim. Nem toda sessão precisa ser pesada, né? E as pessoas saem às vezes, não, mas hoje não tem nada pra falar. Gente, sempre tem alguma coisa pra falar e sempre tem alguma coisa pra ser trabalhada. Mas voltando à sua pergunta, a questão, né, então esses profissionais às vezes não são preparados e vão lidar com pessoas. Essas imersões é uma das questões que às vezes a gente tem que tomar muito cuidado. Exemplo, uma vez, né, nessa imersão, eu não fiquei até o final, mas a última dinâmica da imersão com várias pessoas, né? Geralmente são bem show, né? Essas imersões. Era quem vai carregar a alça do seu caixão. E aí, essa dinâmica, né? Você tinha que falar quem a pessoa quem tinha que acha imaginar quem ia carregar, né? Ixi, Então, vai faltar no meu caixão, vai faltar gente. Mas isso mexeu com as pessoas de uma determinada maneira. Você tá doido. Isso foi num domingo, esse encerramento dessa dinâmica. E na segunda, aí essas pessoas vão embora, né? E na segunda, nessa época eu trabalhava, né? Na faculdade. E aí na segunda tinha muitas pessoas extremamente abaladas, né? E abatidas com várias coisas que vivenciaram ali em 2 dias. E que depois não tiveram o devido acolhimento que tem que ter. Por isso que é complicado determinadas coisas que a gente vai mexer. É por isso que se eu, né, o João Paulo, a gente tá lá na clínica e eu abordo algum assunto com o meu paciente, eu sei que eu vou ter tempo para tratar com ele novamente. Ele pode mandar mensagem, né? A gente pode, ou seja, as angústias que vierem, a gente vai trabalhar. Óbvio que tem angústias que as pessoas, inclusive, precisam vivenciar. Mas a angústia é diferente de desespero e muitas vezes um desespero causado, né? Um desespero que eu causo no outro e depois não consigo lidar. Isso também é o perigo de quem não tem informação. E uma das situações que eu já vivi é muitas vezes a pessoa também misturar, né? Muito as técnicas voltadas para a religião. Então, isso devasta muitas vezes, a pessoa não consegue encontrar um caminho daquilo que ela precisava e acaba sendo muito devastador. Sim, o prejuízo é muito grande. E tive casos de pessoas que participaram de determinados processos em final de semana que teve um sofrimento, uma desregulação emocional muito intensa. E em seguida me procurou para atendimento, a gente começou a fazer os atendimentos e os questionamentos que foram feitos nos encontros onde essa pessoa participou, na verdade não foi nem questionamentos, foram entregas de culpa. A culpa disso e disso na sua vida é desse contexto, dessas pessoas. Toma, vai embora. É muito cruel, sabe? Porque a pessoa vai embora, ela tá com aquele conteúdo, e o que eu faço com isso agora?
Vai servir de quê? Como é que é o processo? Exatamente. Por isso que o acompanhamento, a descoberta, o processo precisa ser feito com cautela, sabe? Porque, assim como a Vanessa falou, se a pessoa se desregular ali em psicoterapia, dentro da sessão, porque acontece, a gente vai tratar determinados assuntos e a pessoa se desregula. E a gente não pode deixar o paciente ir embora, finalizar a sessão, por mais que as sessões eles são limitadas até 60 minutos, mas tem casos que não tem como. A gente vai precisar passar um pouco sim, porque se meu paciente está em desregulação, eu vou precisar fazer uma regulação emocional com ele novamente para fazer com que ele vá embora com tranquilidade, para que a gente se encontre talvez na mesma semana mais à frente ou na semana seguinte. Ou então por um coaching telefônico, que é uma modalidade que existe dentro da psicologia também, para dar o suporte para o nosso paciente. Então, há sim esses casos. E as pessoas precisam tomar esse cuidado, que a Vanessa até falou, da mistura que a gente acaba enxergando, né? Da religiosidade, da espiritualidade com a ciência, com a psicologia em si. É muito importante, sabe, Leite? Porque são olhares distintos. A religiosidade, a espiritualidade que a gente vai tratar dentro do consultório é da pessoa. Sim. Não é a nossa, não é a minha religiosidade. Dentro do escritório ali, dentro do consultório, eu sou um papel em branco. O que vai ser refletido ali é a vida do meu paciente. Porque o que tem em jogo ali é ele, não sou eu. Então, as minhas crenças, os meus valores, em momento algum, podem estar misturados com o processo do outro. Porque se eu faço isso, eu vou estar misturando uma forma, assim, extremamente equivocada e invalidando também o sofrimento do sujeito que está à minha frente. Porque se eu não estou olhando para ele com um olhar de cuidado e validando aquilo que ele está trazendo até mim para que a gente possa cuidar, que seja baseado na fé dele, para que ele se sustente e consiga seguir o tratamento, de que vale essa fé dele? Perfeito. Nossa, e aí, que aula, né? Perfeito. Muito legal o que vocês estão falando. E muito justamente o que o João Paulo pontuou é isso. Não é que a questão da religião é respeitada do paciente, Sim. né? Do cliente. Também as pessoas às vezes têm muito essa confusão. Exato. Mas vou lá e ele vai criticar a minha religião. Não, o psicólogo não está ali para criticar, para fazer julgamento. Né? O psicólogo está ali para ajudar essa pessoa que muitas vezes também vai para uma terapia não por conta de um transtorno. Né? Muitas vezes a gente também vai para uma terapia, para um autoconhecimento, como a gente fala aqui muito nos programas. E aí eu vou pegar o gancho desse autoconhecimento com a questão de uma imersão. Ah, Vanessa é contra a imersão? Não, gente. Não sou contra. Eu sou um pouco, vamos assim dizer, crítica em relação a shows, né? E tudo mais. Mas tem gente que gosta. E aí você há de convir comigo que se eu vou, então, para uma imersão e eu estou num processo, eu me autoconheço. Então eu sei, né, das minhas fraquezas, onde o calo aperta, né? Das minhas limitações. Eu vou lidar muito melhor com as dinâmicas que vão acontecer nessa imersão, né? Com os assuntos que vão ser abordados. E, inclusive, se eu estiver em terapia, olha que legal. Aí eu vou, aquilo que me incomodou, eu vou fazer o quê depois? Levar pra terapia e trabalhar. Sim. Agora, a pessoa tá sem fazer terapia, a pessoa nem pensa em fazer. Aí ela vai fazer as constelações da vida, ela vai nas imersões da vida. E, como o João Paulo diz, elas vão depois desesperadas pro consultório, porque abriram muitas feridas e não tem ninguém para acolher. E o pior, Leide, desculpa até te interromper, mas uma questão até importante que a gente já vê bastante é participar dessas situações e escutar a seguinte frase: a pessoa que vive com determinado transtorno, ou ela faz uso de determinados medicamentos, quem fez a prescrição dos medicamentos acompanha a pessoa já há um tempo, então sabe do quadro dela, então entende que aqueles medicamentos é para regular o humor, para que a pessoa fique bem, estável. A pessoa participa de determinados eventos e escuta: pode parar os medicamentos que vai dar tudo certo na sua vida. Gente, Nossa, eu acho isso é criminoso. Sério, isso é muito sério. Isso é muito. Aí você vai fazer a anamnese, você vai investigar o que está acontecendo, por que está havendo essa desregulação tão intensa, porque eu participei disso e foi revelado que eu não preciso mais tomar esses medicamentos. Como uma pessoa que vive com transtorno afetivo bipolar, ela vai parar o uso de medicamentos. Impossível, Estabilizadores de humor. Não tem jeito, sabe? Ela precisa disso para se regular. Né? E a gente já tem toda uma luta de conscientização das pessoas que determinados transtornos há necessidade medicamentosa, sim. Toda uma luta para que a pessoa entenda que o profissional adequado é o psiquiatra. Quem fez residência para lidar com saúde mental é o psiquiatra. É a mesma coisa eu estar com problema de estômago e procurar um cardiologista. Ah, você quebra o galho. Não, mas eu já tô aqui, me receita um remedinho. Não, ele não entende, né? Não é que ele não entende, ele possa entender, mas ele não é o profissional mais adequado, habilitado para lidar com aquela questão. Igual eu vejo muitos clínicos gerais, né? Também, às vezes até prescreve. Não, né, Leide, vou te prescrever essa medicação, mas procura um psiquiatra. Faça, igual o João Paulo falou, a questão de acompanhamento. As pessoas estão com uma dificuldade muito grande sobre isso. Acompanhamento. Saúde mental não é algo que é do dia para a noite. Se você tem um problema cardíaco, você faz
um acompanhamento. Né? Você vai no médico do jeito que ele te pede, você faz os exames do jeito que ele te pede. Então, e por que ainda, igual eu falo, essa dificuldade grande em entender que saúde mental é tempo, investimento, comprometimento. Então, são questões que a população ainda tem que aprender. É o que eu falo muito, o cérebro é um órgão como qualquer outro e que também adoece. E aí, gente, claro que foi uma defesa maravilhosa, deslumbrante que vocês fizeram aqui da psicologia, e eu aplaudo. Mas para aquela pessoa que está nos ouvindo, ela não tem recurso. Mas ela está tendo a inteligência ou a disponibilidade de estar ouvindo vocês. Sim. Gente, você não tem dinheiro, não tem recurso, eu sei que eu não estou bem. Assim, tem alguma leitura, algum caminho? Eu sei que tem os CAPs da vida, que são excelentes, fazem um trabalho maravilhoso, mas assim, aí eu queria também esse respaldo de vocês, dois profissionais que atuam, que dão resultado para os pacientes, porque eu conheço e eles falam muito bem de vocês, então, né, a fama da gente chega antes da gente, vocês são dois grandes profissionais. Essa pessoa que não tem recurso, aquela mulher, né, aquele homem que tá lá, se o homem ele trabalha no pesado o dia todo, ele sabe que ele não tá bem, a mulher não... O que fazer? Eu acho que, como você disse, a gente tem bons profissionais, tem pela rede psiquiatra. Então, procure, né, seu agente de saúde, veja onde esse psiquiatra atenda, procure esse atendimento. E quanto ao atendimento psicoterapêutico, né, da psicologia, a gente tem o Uricerp, que tem a clínica escola, que presta esse atendimento gratuito para a sociedade. E também nos postos de saúde, nas UBS, esse atendimento também acontece. Então, assim, né, às vezes quem tá num grau muito, não, mas eu preciso muito. E também, né, eu faço muito isso. Às vezes, quando alguém entra em contato comigo, por exemplo, o meu valor é X. Eu até falo, meu valor eu não mexo. Mas você quer que eu te indique alguém? Porque a vida, né, Leide, é uma construção. A gente forma, a gente não sai da faculdade cobrando o valor que a gente quer. A gente vai... Etapas também, né? Justamente. Aí também, quem tá nos ouvindo, entenda. A Unimed, para nós, enquanto psicólogos, é extremamente... o repasse é muito baixo. Muito. Então, assim, um profissional que tá há anos de carreira, ele não vai atender plano, no nosso caso, mas a gente tem outros que atendem. A gente também não tem só Unimed, a gente tem Bradesco, a gente tem outros planos. Ou seja, a questão é, quem quer procura e quem quer acha. Tá? E aí, igual você falou, de leituras, vou deixar com o João Paulo. A prática de leitura, que eu acredito que pode ser muito importante, é a pessoa buscar a identificação com leituras que vai fazer ela se sentir confortável, independente se é de cunho de psicologia ou qualquer outra questão. É questões leves, realmente, que faça sentido para a vida da pessoa, sabe? Algo que a gente escuta muito hoje, está muito na moda, né? A moda fitness, todo mundo tem que fazer atividade física, tem que fazer isso, aquilo, outro. Eu parto do princípio que as pessoas precisam olhar para si e olhar um pouco o que faz sentido na minha vida. O que faz sentido eu fazer para que eu me sinta melhor e vivendo aquilo plenamente. Porque atividade física, para mim, é bom, João Paulo. Funciona, regula a ansiedade, faz se sentir melhor, mas para outra pessoa pode ser extremamente aversivo. Talvez a outra pessoa vai gostar ali de uma leitura que vai ser mais tranquilo. Então, é olhar para si realmente e observar o que a pessoa gosta, o que a pessoa se sente confortável em fazer. Eu acho que começando por aí, por esse automonitoramento, pode ser uma forma excelente das pessoas começarem a se conhecer de uma forma autoguiada e fazendo por si só coisas que vão levar elas a uma percepção mais ampla daquilo que elas se sentem confortáveis e mais relaxadas gradativamente. Sabe o que você está falando, João Paulo? E aí eu queria a observação de vocês dois, uma coisa que eu ouvi uma vez, mas que vale para mim, para o dia a dia. A gente começa, a gente abre o olho fazendo escolhas. Sim, exato. Justamente pelos pensamentos que acabam surgindo, né? Os pensamentos automáticos que nós chamamos. E quais desses pensamentos que a gente vai validar para nós, né? Quais deles a gente vai realmente dar força? Porque aí que começa justamente o processo, até mesmo da psicoterapia. Essa questão de fazer escolhas. O que eu vou dar credibilidade, o que eu vou potencializar? Levantar, movimentar, fazer o café, concentrar naquilo que vai me fazer bem, né? Fazer o café, preparar com atenção, me organizar durante o dia. Ou levantar, tem outro lado. Levantar, lamentar, reclamar e... Cata o celular e ficar vendo um monte de coisa negativa, podre. Sim. E assim, longe de mim trazer o positivismo tóxico, que é uma questão também que eu odeio. Mas é uma questão importante da gente observar que eu tenho opções. Mas até a gente conseguir enxergar que eu tenho opções e eu posso escolher, é o que eu levo para os meus pacientes. Olha, aqui existem as habilidades para que você possa lidar e viver uma vida que vale a pena.
E aqui tem a outra opção de você não usar nenhuma delas e continuar desregulado emocionalmente. Qual das duas vai ser mais fácil? Só que aí que tá, né? Pra pessoa ir pro lado de conseguir fazer as escolhas, né? Vamos assim dizer, Sim. adequadas, né? Muitas vezes é um longo processo. E a gente tem que trabalhar outra questão também, que hoje as pessoas estão com uma grande dificuldade. Eu não faço só o que eu quero na vida. Aceitação. Eu faço, 90% das coisas que eu faço são coisas que eu tenho que fazer, porque também aí a gente vê a infantilização das pessoas, né? Adultos se gabando que não consegue fazer um arroz, adultos se gabando que, então eu nunca vou na academia porque eu não gosto, eu não vou fazer o que eu não gosto. Mas a questão é, atividade física, principalmente para quem tem um transtorno, né, João Paulo, é extremamente importante. E lembre-se que muitas coisas eu só vou gostar depois de fazer. Não fique esperando, né? Eu vou esperar ter a vontade de ir para academia. Esse dia eu te garanto que ele vai ser quase humanamente possível de acontecer. A motivação muitas vezes vai ser de trás para frente, né, Vanessa? Não é eu sentir motivado e fazer. É eu fazer e me motivar e seguir o baile. Principalmente para quem usa a medicação. A atividade física, ela potencializa a medicação de uma forma muito positiva. E aí é sobre, não gosto de musculação, caminhar, hidroginástica, dança, tênis, funcional, beach tênis, funcional, seja o que for, né? Mas a vida, ela exige de nós, sim, movimento. É claro que, dependendo do estado que essa pessoa chega no consultório, ela realmente vai precisar de um grande acolhimento, né? De um tempo, para as coisas assimilarem e acomodarem ali, né? Na cabeça e no coração, eu digo. Mas a gente ir conscientizando essa pessoa, dar essa importância, é fundamental. E depois a gente ouve muito, né? Por que eu não comecei antes? Sim. Por que eu não fiz antes? Minha vida mudou tanto. Então, assim, e para quem atende adolescente igual eu, é outra coisa que a gente tem que trabalhar muito em consultório, né? Sobre, você não vai fazer só o que você tem vontade, né? E ajudar esse adolescente a lidar com essa frustração, que hoje o limiar tá baixíssimo. Exato. E essa questão até que a Vanessa comenta sobre, eu não gosto, não acredito em terapia, que é uma questão também que a gente escuta muito, né? Eu já escutei de muitos pacientes que chegaram no consultório, olha, eu tô aqui, mas eu não acredito em terapia. Mas foi, né? Graças a Deus. E foi na segunda, foi na terceira semana, foi na quarta, tá 1 mês, 2 meses. Chegando no final do processo, agora já que a gente conseguiu atingir os objetivos, agora nós vamos espaçar. Como assim espaçar? Como? Você vai me abandonar? O processo foi cumprido, né? Eu acho, chega no primeiro dia sentando na beiradinha, tipo assim, nossa senhora, né? Vamos, qualquer coisa eu saio correndo. Né? E depois já tá lá. Sabe o que eu fico imaginando? Porque é difícil pra qualquer um de nós, eu me incluo, assim, a gente falar de si mesmo, né? Sim. Então, hora que a gente é bonzinho demais com a gente, ou a gente é maldosinho demais também. Gente, mas não tem nada mais grandioso na vida do que se conhecer. Exato. É poder. É muito poder. E às vezes assusta, eu digo poder, né? no sentido assim, de você ficar feliz, você ficar mais tranquilo. Ou você lidar com as frustrações, né? Entender muitas vezes, como a gente tá falando aqui, que as coisas não acontecem do jeito que a gente queria. É sobre isso também. A frase que eu adoro. Meu filho tá assim comigo, quando eles sempre brincam um com o outro, né? A vida não é um morango, eu falo. A vida não é uma plantação de morango. A gente sempre brinca, né, um com o outro. Exatamente. Gente, mas assim, no momento de tanto individualismo, conversar com 2 profissionais igual a vocês, porque ninguém escolhe psicologia por acaso. É porque se coloca no lugar do outro, é porque gosta do outro, né? Gosta de si, gosta do outro. Então, eu deixo o microfone aberto aí. Obrigada, viu, João Paulo, por ter vindo aqui. A Vanessa já é amiga, já é titular aqui. Obrigada, tá sempre conosco, mas fica o microfone aberto para as considerações de vocês. Olha, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado pela oportunidade. Leide, Vanessa, pelo convite. Para mim é um enfrentamento e tanto estar conseguindo estar aqui com vocês, justamente pelos níveis de ansiedade, né? Mas eu acredito que deu tudo certo. Eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo aqui vão poder pensar um pouquinho a respeito da própria saúde mental e pensar realmente em quando for procurar esse cuidado, procurar por profissionais qualificados que possam, de fato, auxiliá-los nesse processo de descoberta e cuidado, né? Muito obrigado mesmo. Foi um prazer, que delícia de programa, né? João Paulo bem aceitou vir no dia do aniversário dele, né? Um presente pra nós, né? Eu vou lembrar aqui agora. Então, Leide, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. É sempre um grande prazer de estar aqui. Quem nos ouviu, tome esse cuidado quando for procurar um profissional. E procurem, gente. Terapia é vida, terapia muda muito, né? Ajuda demais a gente a ver a vida com outros olhos. E quem for procurar esse profissional, pergunte. Porque, né, igual eu disse, o vínculo já começa ali, né? Poder conversar, perguntar da formação desse profissional, que aí a sua vida é muito importante para você colocar na mão de qualquer pessoa.
João Paulo, você não pediu feedback, mas eu já vou te dar um feedback aqui ao vivo, se você me permite. Claro. Assim, você é maravilhoso. Seu tom de voz, seu jeito de colocar, a sua preocupação em expor o conhecimento, mas sem agredir. Muito legal, parabéns. E assim, que bom que tem pessoas como você na psicologia. Parabéns, feliz aniversário, que Deus te abençoe infinitamente, abundantemente. Eu acho que só de Que você assim já tá seja. com saúde, fazendo o que você gosta, já vem caminho andar. Mas eu sempre brinco assim, quando as pessoas perguntam como é que eu estou, eu falo assim, olha, tô melhor do que mereço, mas não ainda como pretendo. Então, obrigada mesmo, tá? Obrigada de coração, parabéns pra você e a Vanessa por essas escolhas maravilhosas que ela tem com a gente aqui. Cada aluno que vem aqui dá um show, e é um show literalmente mesmo, um show de conhecimento, um show de humildade, um show de bom humor, né? Então, muito obrigada. A gente volta com o nosso Saúde Mental e Psicologia daqui a 15 dias. A vocês todos, fiquem com Deus. Até o próximo programa. Saúde Mental e Psicologia, com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM.